Olá pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos explorar um dos mistérios mais sinistros da história, os assassinatos em Whitechapel, atribuídos a ninguém menos que o infame Jack o Estripador. Prepare-se para uma jornada fascinante enquanto mergulhamos nos eventos sombrios que assolaram o bairro de Whitechapel, em Londres, entre agosto e novembro de 1888. Os assassinatos em Whitechapel são um dos capítulos mais sombrios da história criminal. Durante esse período, uma série de assassinatos brutais chocaram não apenas os habitantes de Londres, mas também o mundo inteiro. Mulheres foram encontradas mutiladas e brutalmente assassinadas, deixando a população em pânico e as autoridades perplexas. Ninguém parecia estar a salvo dos ataques do assassino desconhecido, cuja identidade permaneceu envolta em mistério por mais de um século. Os moradores de Whitechapel viviam com medo, enquanto a sombra de Jack o Estripador pairava sobre eles. Neste vídeo, vamos explorar os detalhes sombrios desses assassinatos hediondos, examinando os locais dos crimes, os métodos brutais empregados pelo assassino e as teorias que cercam sua identidade. Prepare-se para uma jornada assustadora pelo coração de Whitechapel enquanto desvendamos os segredos por trás dos assassinatos em série mais famosos da história. Vamos agora adentrar nos detalhes sombrios do modus operandi de Jack, o Estripador. Esse serial killer deixou um rastro de terror e mistério em Whitechapel, Londres, durante o final do século XIX. O que mais intriga os investigadores é a precisão e brutalidade de seus ataques, bem como a notável falta de pistas que pudessem levar à sua identificação. Os assassinatos cometidos por Jack o Estripador compartilhavam certos padrões perturbadores. Suas vítimas, em sua maioria mulheres pobres e vulneráveis, eram encontradas com cortes profundos em suas gargantas e abdômenes. O grau de mutilação era tão extremo que levantou questões sobre a natureza sádica e metódica do assassino. Uma característica marcante dos ataques de Jack era a ausência de pistas concretas. Apesar da intensa investigação policial e da atenção da mídia, o Estripador parecia operar com habilidade para evitar deixar evidências que pudessem levar à sua captura. Essa falta de pistas só aumentou o mistério que envolve sua identidade até os dias de hoje. Além disso, a maneira como Jack escolhia suas vítimas sugere uma meticulosa seleção baseada em circunstâncias específicas. As mulheres que ele atacava muitas vezes eram prostitutas, o que levou à especulação sobre os motivos por trás de seus crimes e sobre sua possível visão distorcida da feminilidade e da moralidade. O modus operandi de Jack o Estripador é um dos aspectos mais perturbadores e intrigantes desse caso de assassinato em série. Seus métodos brutais e aparentemente calculados lançaram uma sombra sobre a sociedade vitoriana e continuam a fascinar e aterrorizar as mentes das pessoas até hoje. Vamos adentrar agora na caçada frenética pelo infame Jack, o Estripador. Esse período foi marcado por intensas investigações policiais e pelo crescente interesse da imprensa e da opinião pública, na tentativa de capturar o assassino que aterrorizava as ruas de Whitechapel. Logo após os primeiros assassinatos brutais atribuídos a Jack, o Estripador, a polícia de Londres foi mobilizada em uma caçada sem precedentes. Equipes foram designadas para investigar cada detalhe dos crimes, vasculhando becos escuros e interrogando testemunhas em busca de qualquer pista que pudesse levar à captura do assassino. A pressão sobre a polícia era imensa, pois a cada novo assassinato, a sensação de medo e desespero crescia entre os habitantes de Whitechapel. A imprensa não tardou em destacar os terríveis eventos que assolavam o bairro, ampliando a cobertura dos crimes e gerando um frenesi na opinião pública. A caçada pelo Estripador se tornou um espetáculo midiático, com jornais competindo pela última informação e alimentando pânico coletivo. A cada novo dia sem resolução, a pressão sobre as autoridades aumentava, e a frustração da população se tornava palpável. Apesar dos esforços incansáveis da polícia e da atenção constante da mídia, o Estripador continuava a operar nas sombras, evitando ser capturado. Suas habilidades para escapar da justiça e sua aparente capacidade de desaparecer sem deixar rastros apenas alimentavam um mistério em torno de sua identidade. A caçada pelo Estripador mobilizou não apenas a polícia e a imprensa, mas também a imaginação do público em geral. Muitos se tornaram amadores detetives, vasculhando por conta própria os becos e vielas de Whitechapel na esperança de encontrar alguma pista que pudesse ajudar a resolver o caso. No entanto, apesar de todos os esforços e recursos dedicados à caçada pelo Estripador, o assassino conseguiu escapar da justiça.
A falta de provas conclusivas e a ausência de uma identidade clara para o culpado deixaram um vazio perturbador na história criminal de Londres, perpetuando o mistério que cerca esses crimes até os dias de hoje. A caçada pelo Estripador foi um capítulo sombrio na história de Londres, marcado pela frustração e pela incapacidade de resolver um dos casos mais notórios de assassinato em série da história. Mesmo após mais de um século, o fascínio e a especulação em torno da identidade de Jack, o Estripador, continuam a intrigar e assombrar as mentes das pessoas. Vamos adentrar agora em um dos aspectos mais intrigantes e misteriosos do caso Jack, o Estripador, os suspeitos e teorias que cercam a identidade desse famoso assassino em série. Ao longo dos anos, diversos nomes foram levantados como possíveis candidatos a serem o temido Estripador, e uma série de teorias surgiram para tentar desvendar esse enigma que perdura por mais de um século. Entre os suspeitos mais notórios estão pessoas como Aaron Kosminski, um imigrante polonês com histórico de doença mental, e Montague John Druitt, um advogado desempregado que cometeu suicídio pouco após os assassinatos. Além deles, o médico Sir William Gould e o pintor Walter Sickert também foram apontados como possíveis culpados. Embora as evidências contra eles sejam questionáveis, as teorias sobre a identidade de Jack, o Estripador, são igualmente numerosas e diversas. Algumas se baseiam em evidências históricas e detalhes dos crimes, enquanto outras são puramente especulativas. Uma das teorias mais populares é a de que Jack era, na verdade, um membro respeitável da sociedade londrina, que conseguia se misturar facilmente entre as pessoas e evadir a polícia. Outra teoria sugere que Jack poderia ser um médico ou um cirurgião, dada a precisão com que as vítimas foram mutiladas. Essa hipótese ganhou força devido à ausência de sangue nos locais dos crimes, levantando a possibilidade de que o assassino tinha conhecimentos anatômicos que o permitiam realizar os cortes de forma cirúrgica. Além disso, há teorias que sugerem uma ligação do Estripador com a realeza britânica, alimentando especulações sobre um suposto acobertamento dos crimes para proteger membros da família real. Essas hipóteses, embora careçam de evidências sólidas, continuam a despertar o interesse do público e a alimentar o mistério em torno do caso. As investigações modernas também trouxeram à tona novas teorias, muitas vezes baseadas em avanços na ciência forense e na análise de evidências históricas. Algumas delas sugerem a possibilidade de que o Estripador fosse um serial killer viajante, que cometeu crimes semelhantes em outras cidades da época. No entanto, apesar de todas as teorias e suspeitas levantadas ao longo dos anos, a verdadeira identidade de Jack, o Estripador, continua sendo um dos maiores mistérios não resolvidos da história criminal. O caso permanece aberto, e a busca pela verdade por trás desses terríveis assassinatos continua a fascinar e intrigar pessoas ao redor do mundo. Adentrando ao legado sombrio deixado por Jack, o Estripador, percebemos que seus crimes não apenas chocaram a sociedade vitoriana, mas também deixaram um impacto profundo e duradouro que ressoa até os dias de hoje. O mistério em torno da identidade desse serial killer e a brutalidade de seus assassinatos ecoam através das décadas, deixando uma marca indelével na cultura popular, na literatura, no cinema e até mesmo na criminologia, desde o final do século XIX. Os assassinatos de Jack, o Estripador, têm sido tema de inúmeras obras literárias, muitas vezes servindo como inspiração para histórias de mistério, suspense e horror. Autores renomados como Arthur Conan Doyle, Agatha Christie e Patricia Cornwell exploraram esse tema em seus romances, contribuindo para manter viva a memória desses crimes terríveis. Além disso, o caso de Jack, o Estripador, tornou-se um dos mais recorrentes na história do cinema e da televisão. Desde os primeiros filmes mudos até as produções contemporâneas, inúmeras obras cinematográficas retrataram a história sinistra desse assassino em série, cada uma oferecendo sua própria visão sobre os eventos e os possíveis desfechos do caso. O legado de Jack, o Estripador, também se estende à criminologia, com os crimes sendo estudados e analisados por profissionais da área em todo o mundo. Os métodos e padrões utilizados por Jack têm sido objeto de investigações e debates, contribuindo para o desenvolvimento da psicologia forense e da ciência criminal. Além disso, o caso de Jack, o Estripador, despertou um interesse público sem precedentes, levando a uma verdadeira obsessão por parte do público em desvendar a identidade do assassino e compreender seus motivos. Isso levou ao surgimento de uma infinidade de teorias, especulações e até mesmo grupos de entusiastas dedicados à investigação do caso.
Mesmo após décadas de investigações, o caso de Jack, o Estripador, permanece como um dos maiores mistérios não resolvidos da história criminal. A falta de uma conclusão definitiva sobre a identidade desse assassino em série tem alimentado a fascinação e especulação ao longo dos anos, levando a uma infinidade de teorias e conjecturas. Uma das razões para a persistência desse mistério é a escassez de evidências concretas que possam levar à identificação do culpado. Apesar dos esforços da polícia de Londres na época e das investigações posteriores, as pistas eram poucas e dispersas, tornando difícil traçar um perfil claro do assassino. Além disso, a natureza dos crimes de Jack, o Estripador, contribui para o mistério que o cerca. Seus métodos brutais e a falta de padrões consistentes tornam difícil discernir um motivo claro por trás de seus atos. Isso levou a uma ampla gama de especulações sobre sua personalidade, motivações e até mesmo sua saúde mental. Outro fator que contribui para o mistério é a variedade de suspeitos que foram apontados ao longo dos anos. Desde figuras históricas até teorias mais modernas baseadas em evidências forenses, uma infinidade de nomes foi sugerida como possíveis identidades de Jack, o Estripador. No entanto, até hoje, nenhum suspeito foi definitivamente vinculado aos crimes. A contínua fascinação com o caso de Jack, o Estripador, é evidenciada pela quantidade de livros, filmes, documentários e programas de televisão dedicados a explorar o mistério. Cada nova teoria ou descoberta reacende o interesse do público e mantém viva a discussão sobre esse enigma sombrio da história criminal. Embora possa ser tentador buscar uma conclusão definitiva para o caso, é possível que a verdadeira identidade de Jack, o Estripador, permaneça para sempre envolta em mistério. Afinal, enquanto houver espaço para especulação e imaginação, o enigma desse assassino em série continuará a intrigar e perturbar as mentes das pessoas ao redor do mundo. Se você gostou desse vídeo e deseja explorar mais conteúdo relacionado à mitologia, ao sobrenatural e a outros tópicos fascinantes, não hesite em se inscrever no canal. Deixe seus comentários abaixo com perguntas, sugestões ou compartilhe suas próprias histórias e experiências. Além disso, ative o sino de notificações. Dessa forma, você nunca perderá um novo vídeo e estará sempre atualizado com nosso conteúdo.